Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito, 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 muito mesmo que sim. E hoje eu venho contar um pouquinho do que está acontecendo nessas 25 semanas de gestação. Primeiro eu vou estar mostrando aqui a minha barriguinha. A senhorita aqui, Alexandra, acabou de se queimar com a panela de pressão, porque a bicha tava ficando doida ali, né? E eu fui tirar ela do fogo e acabou que, vamos dizer que explodindo bem em cima da minha barriga e foi caldo pra todo lado. Então vai aparecer aqui arrupiadinha, mas é assim mesmo. Bom, hoje é 19 de maio, né? São exatamente 10h30 por aí. E tô fazendo esse vídeo para comentar o que aconteceu ontem comigo, ontem à noite. E eu ainda não sei qual foi a causa, assim, mais ou menos, mas tem várias opiniões que talvez tenha sido. Bom, ontem à noite era umas quase 7 horas da noite, eu comecei a sentir algumas tonturas. Tinha ido ao banheiro, tinha feito as minhas necessidades, vou falar assim logo, né? Tinha feito as minhas necessidades, vamos dizer, o número 2. E tá com mais ou menos umas 3 semanas que, ou mais, provavelmente um mês por aí, que eu venho tendo sangramento toda vez que eu faço o número 2. E isso está me afetando muito, porque está me incomodando demais. E nas minhas consultas do pré-natal, eu só fui 2, né, até agora. De todas não, né? Depois que isso aconteceu, eu só fui a uma e hoje foi a segunda que eu fui, que eu acabei comentando com a minha doutora sobre o que estava acontecendo. Então, comecei a sentir depois disso, né? Eu me sentei, fui mexendo no meu Instagram e eu comecei a sentir uma tontura muito levezinha, um pouquinho, e eu pensava que, né, é normal. Porque de vez em quando eu tenho, né, por conta da anemia que deu na minha última vez que eu fiz alguns exames. E então, eu fui fazer esse exame e deu um pouco de anemia, né, um pouquinho elevado. E, e ontem eu tava com essa tontura, me levantei, senti algumas dores, alguns incômodos nas costas e na barriga. Lembrando que eu passei o dia e eu não fiz tanto esforço. Eu só varri a casa, passei o pano e não fiz muito esforço. Porém, no dia anterior eu fiz alguns esforços sim, né? Porque eu lavei algumas roupas. Mas eu não sei se foi isso, né? Também que. Se fosse pra ser, tinha acontecido no dia anterior. E não aconteceu. Mas eu não sei como o meu corpo reage em relação a isso. Senti as dores, fui lá pra fora, tentei deitar no sofá pra encontrar uma posição melhor. Comecei a ficar com falta de ar porque o ventilador estava em cima de mim, mas eu fiquei com um pouquinho de falta de ar porque eu não estava conseguindo entender o que era aquilo. Então eu peguei, vim e deitei na cama. Quando eu deitei na cama, fiquei de barrigas para cima. E comecei a massagear o neném, mexer na barriga. E meu esposo perguntando se eu estava bem, eu dizendo que estava bem, né? Porque eu não queria alarmar, embora que muitas vezes eu sinto algumas dores e eu acabo, né, tentando relaxar por si só, para não causar um alarde, que foi o que aconteceu, né? E acabou que eu ficando com mais medo ainda, ficando mais nervosa do que eu já estava.
eu comecei a suar um pouquinho frio, meus pés estavam ficando, já estavam começando a ficar gelados. Comecei a perceber que eu já estava um pouquinho trêmula. E foi então que eu virei. E quando eu virei, eu comecei a sentir a primeira dor, né? A segunda dor, no caso. Comecei a sentir, né? Mas não foi aquela dorzona. Mas aí, quando eu coloquei a mão nas minhas costas, do lado direito, que eu tava deitado do lado esquerdo, que eu coloquei a mão, eu senti uma dor muito, muito, muito forte. E foi aí que eu comecei a chorar, que eu fiquei um pouco desesperada e o meu esposo perguntou se eu tava passando mal, se eu ia desmaiar, se não sei o que, e começou a derrubar tudo dentro de casa, querendo me levar para o hospital, ligando, procurou o celular dele, ele já tinha rebolado o celular dele lá não sei aonde, já tinha abrido o portão, já tinha colocado a Laura dentro do carro. Foi assim, em fração de segundos mesmo que ele fez tudo isso e se ajoelhou no chão e chorou perto de mim. E eu já estava preocupada. Eu fiquei mais preocupada ainda pelo alvoroço dele, né? Porque como ele tem ansiedade, isso afeta muito. E daí eu já sei que ele não vai acompanhar o meu parto de jeito nenhum, porque vai ser complicado quando estiver sentindo as dores, quando o neném estiver na venda, ele vai se desesperar e daí eu já não quero mais, né? Nossos planos eram que ele pudesse me acompanhar, né, quando eu fosse ter o neném. Mas eu tô vendo que não vai dar certo. Enfim, hoje, né, eu me acordei. Sim, voltando, ele conseguiu falar com uma amiga nossa, uma vizinha nossa, e ela veio correndo. Ai, meu Deus. E veio tentar me acalmar, né? Passar a mão na minha barriga, né? Me acalmar porque eu tava bem desesperada. Eu não tava tão desesperada pelas dores, mas por ele, né? Porque ele fez esse alvoroço doido. Sendo que eu tava controlada, eu só tava sentindo a dor. E eu já tinha sentido outras dores, não igual a esta. Eu também já tinha chorado. Então, né? Enfim. Não sei se foi algo que eu comi, provavelmente tenha sido algo que eu comi. Que eu fui cair na besteira de fazer um salgado à tarde e talvez tenha sido isso que aconteceu, né? E tinha muito óleo, não era para não ter comido. Gestantes, você, mamãe, que gosta de comer massa, retira a massa urgentemente da sua comida, pelo amor de Deus, porque isso faz muito mal. Também não sei se foi algum esforço, pode ter sido. Enfim, ela veio, me acalmou, passou um tempinho aqui comigo, as dores passou, só tava sentindo dores no pé da barriga. O neném ficou bem duro na hora dessa dor e eu tava ficando muito sufocada, mas deu tudo certo. Então eu me levantei, fui tomar um banho, né? Pra relaxar um pouco, fiquei um instante ali no chuveiro pra relaxar e graças a Deus deu tudo certo. Dormi, fiquei mexendo um pouquinho no celular, né? Conversei um pouquinho com a minha amiga que tinha vindo pra cá, pra dizer pra ela que eu tava bem e tudo. E quando foi hoje, eu acordei, né? Eu resolvi não tomar café hoje. Ah, café, né? Eu resolvi tomar suco, então eu fui tirar a acerola aqui do pé mesmo, de casa. E tomei o suco de acerola e comi um pãozinho com ovo. Só. Foi o que eu comi. E quando eu terminei de merendar, eu vi que eu tava ficando trêmula de novo e que meu coração tava começando a acelerar. Eu tava conversando até com uma amiga minha e tava conversando com a minha irmã. Foi quando eu olhei pro calendário e vi que hoje era dia do meu pré-natal. A plena aqui tinha esquecido e isso já era mais de 9 horas da manhã. Bom, vim aqui na cozinha porque eu tô com um almoço no fogo, aí tô olhando. Bom,
né? Eu vi que eu tinha pré-natal. Gente, saí disparado, deixei. Quem tava conversando comigo pelo WhatsApp, deixei de falar e fui correndo pro postinho pra ver se eu conseguia remarcar ou então ter a minha consulta, né? E chegando lá, consegui falar com a moça, né, da recepção. E ela foi falar com a doutora para saber se ela ia me atender e tudo mais, né? Eu disseram que eu tava assistindo dor e tudo. E aí ela falou lá, a doutora disse que ia me atender. E foi quando eu fui tirar a minha pressão. A minha pressão hoje estava 12/8, mais ou menos isso. E normalmente a minha pressão ela é 10/8, isso. Tava um pouquinho alta, né? Um pouquinho assim, quase mais alta. Tava um pouquinho alta e eu fiquei um pouquinho preocupada, né, por conta disso, porque eu tava suando frio. Porque eu gostei é aqui pertinho de casa, não tem tanto esforço, então eu cheguei assim em questão de 3 minutos. Eu nem fui correndo, eu fui andando normal. Então, eu cheguei, eu já tava suando frio. Aí ela olhou pra mim, a moça que mediu a minha pressão olhou pra mim e disse assim: tu veio a pé? Eu fui, mas a minha casa é bem aí pertinho. Ela, nossa, tu tá suando? Eu tô suando frio, muito frio. E eu entrei no consultório ainda suando frio. Aí eu fui conversar com a doutora. Lembrando que a minha doutora não é a mesma, é outra agora. Que sempre quem me atende era o doutor Leonardo. Agora vai ser a doutora Luma. E hoje foi a primeira vez que eu fui atendida por ela e ela é uma ótima pessoa. Me atendeu super bem, escutou tudo o que eu falei pra ela. Então ela passou alguns exames. Mediu novamente minha pressão. Continuava ainda a mesma, né? A mesma pressão, 12/8. Tava aumentando um pouquinho. Ela mediu, escutou o coração do neném, tá tudo ok com o coração do neném. Mas ela pediu outros exames. Esse problema, né, que eu tô tendo do sangramento. Ela fez o exame lá mesmo, porque não tá tendo, por conta dessa pandemia, né? Eles não estão fazendo encaminhamento, porque não tem doutor, não tem médico para atender. E se eu for fazer, vai ser particular. Então, ela fez lá mesmo, porque ela ficou preocupada. E ela comentou que, por estar acontecendo essas coisas, se eu não tomar as medidas, né, certas, eu posso ter um parto prematuro. Então, isso eu fiquei um pouquinho ofegante em relação a isso. Foi bem constrangedor, porque ela fez o teste, né, em mim, para saber como estava a minha região de baixo. E se eu estava tendo algum sangramento, né, sangramento mesmo, por conta das dores de ontem. E como eu não tô tendo, ela pediu só o exame de urina, porque provavelmente eu esteja com infecção urinária. Porque toda vida que eu vou fazer xixi, eu ainda fico com vontade de fazer mais xixi. Então ela disse que provavelmente eu esteja com infecção urinária. Passou alguns exames para me fazer. Tanto particular como pelo SUS. Ainda vou ver se no SUS ainda está sendo disponível. E ela aumentou o meu sulfato ferroso. Vou tomar 2 por dia agora. E vou começar a fazer o tratamento da questão do sangramento. Fora isso, foi isso que aconteceu durante ontem e hoje. E fora a queimadura, porque eu fui tirar esse negócio do fogo, acabei me queimando e tá ardendo bastante, porque acabou de acontecer, né? E sim, eu estou sentada no chão. Sentei no chão aqui porque eu não ia pegar a cadeira para me sentar. Mas enfim, vou tentar controlar a questão da minha alimentação, porque ela me proibiu de comer massa, e é uma das coisas que eu gosto de comer.
e ela me proibiu de comer massa, qualquer coisa que venha me afetar em relação a ir ao banheiro. Então, mamães, vocês aí que mamãe de primeira viagem, que não sabe o que é ir, se vocês estão sentindo as mesmas coisas que eu, tá tendo alguma complicação em alguma coisa, procure um médico para eles estarem dizendo o que é que pode estar, vocês podem estar fazendo, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vai dar tudo certo.